Aí, pessoal, meus cumprimentos. Sextou, chegou a sexta-feira. Que maravilha. Agora é com o Matoso. Mas eu vou ter uma entrevista hoje aqui com o doutor Everton Conte sobre a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Você sabia? Eu vou conversar com ele sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu vou botar na reprise desse programa, segunda, às 7h30 da manhã, esse vídeo só um pouquinho. Solta aí. Que é isso? É uma figura essa criança. Na segunda-feira eu vou falar um pouco mais sobre esse vídeo aí, sabe? É muito legal. Então é o seguinte, meu querido Patrick Júnior, aquele time do Hildo César lá da Vigia, rapaz, é o seguinte, é uma programação para este final de semana, sábado, 22 horas, 7 de maio, Festão das Mães, com Mauro Som. É isso aí, Zequinha Produções. Esse é o do Mauro Som. Neste sábado, tá certo? Lá no Avenida, é ali na Doutor Freitas com a Pedro Alves Cabral. E no domingo vai ser a Domingueira das Mães, uma grande programação que o Patrick tá me enviando aqui. Tá aí o slide, né? Esse já é com Dafson. Dafson, um baita som. Gente, é o seguinte, a OAB é uma das instituições, eu posso chamar assim, de grande manifestação e de importância no cenário jurídico no campo do direito do Brasil. Mas de um tempo para cá, alguns de seus componentes, com algumas atitudes, aí entra em xeque. Eu não vou entrar muito na discussão, mas o fato é que acabou criando a situação para se criar, vamos assim dizer, a OACB, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Eu conversei sobre esse tema com o advogado Everton Conte. Conversa puxa conversa. Primeiramente, Matoso, queria agradecer aqui o seu convite para estar representando aqui a OACB. Eu sou diretor da OACB aqui dentro do estado. O cargo maior qual é? Diretor regional aqui dentro do estado, diretor regional, mas tem um presidente nacional. Ah, tá. A gente está em todas as capitais já organizado. E começou quando? Começou tem 2 anos atrás, em 2019, final de 2019, dezembro de 2019, através do presidente o Barral e o João Ricardo, o João, né, que é vice-presidente. Eles uniram ali devido à questão de contrariar ali o que a OAB ela está fazendo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a gente inclusive teve um manifesto agora com relação ao induto, né, que a OAB ela se prestou ali a serviço dizendo que o induto não tinha validade, seria ilegal, que deveria o STF analisar. O induto do Daniel Silveira. Daniel Silveira. E para a OACB está certo? Está correto, e a prisão inclusive é inconstitucional para a OACB. Então a gente faz um contraponto, né, de pensamento, de ideias com relação à OAB, porque a OAB a gente vê hoje que perdeu a finalidade para que foi construída, né? Virou praticamente, entre aspas... E tinha um presidente lá, como era o nome dele, que era uma briga danada com o presidente da República. Felipe Santa Cruz. Deu um trabalho danado para o presidente da República. E inclusive está dando ainda, né? Então a OAB ela praticamente está calada aí em todos os estados, deixando o STF fazer o que está fazendo, né? Com relação a vários casos que estão ocorrendo, né? Agora que eles se posicionaram com relação ao OAB, inclusive Pará se posicionou com relação à multa ao advogado, né? Que por ele ter recorrido, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, multou ele, né? Por causa multou o advogado? Multou o advogado. E aí os advogados fazem o que diante disso? Eles ficaram calados por democraticamente. um tempo. Democraticamente eles ficaram calados por um tempo. E inclusive a primeira OAB que se manifestou foi a do Pará, contra essa atitude do Alexandre de Moraes. E depois que saiu um manifesto nacional contra a questão da OAB nacional do Alexandre de Moraes. Doutor Everton Conte, a OAB, desculpa, é bem novinha, é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Hoje no Brasil são quantos? No Brasil, no Pará?
Hoje, Tem hoje aqui no Pará a gente está construindo, a gente tem um mês à frente da OACB aqui dentro do estado. Hoje a gente já conta aí com um quadro de 50 advogados. 50. No Pará todos é o quê? A OAB? Ainda a gente está construindo... Não, a OAB tradicional. Hoje tem em torno aí quase de 20 mil no 20 Pará, mil. 30 mil advogados. E dos conservadores só 50 ainda. Só 50 ainda. Mas há uma perspectiva de puxar mais gente para cá, Sim. assumindo essa postura de conservador? Inclusive, no final do programa, a gente quer fazer o convite aos advogados que queiram participar da OAB. A da OACB está aberto. Né, Funciona onde? Hoje a gente está com funcionamento na 14 de março. Né? A gente vai mudar o local entre Antônio Barreto e Diogo Moya. A gente vai mudar o local e vai para outro local, vai alugar um prédio próprio mesmo para poder divulgar e ter mais efetividade. O Supremo Tribunal Federal reconhece vocês? A gente é reconhecido, a gente tem estatuto próprio, tem legalidade, a gente é uma associação profissional. Sim, mas em termos de atitude, de ação já concreta, já teve alguma? Não, inclusive a OAB ela entrou com uma ação contra a OACB sobre a questão do nome, né? Ordem dos Advogados, né? Então, quem só pode usar esse nome, em tese, seria a OAB. E a OACB, ela ganhou essa permissão de utilizar, ainda está rolando, ainda coube recurso, mas ela está utilizando ainda dentro do recurso. Agora, o senhor vê, eu sou como é que chama? O senso comum aqui, o empírico. Sim. Para não me chamar de ignorante. Não, pare com isso. Não, mas eu digo assim, se os senhores doutos, né, que fizeram o OAB e agora tem essa divergência, inclusive envolvendo o chefe do Executivo Nacional, Presidente da República, o STF, né? Aí você tem aqui os advogados, é ou não é constitucional? Imagina a cabeça da gente aqui, coitadinho. Como é essa confusão para entender que lei, que país é esse? Na realidade, o direito ele é interpretativo, né? A gente vê como interpretativo. Porém, a gente tem que cumprir a lei, né? A Constituição. E a Constituição ela é bem clara, que no artigo 53 lá é o que fala qualquer... Mas o STF sabe que a lei é clara? Até onde a gente sabia... Até 2019 a gente sabia que sim, né? Depois de 2019 houve esse ativismo judicial do STF. Então, aí. como é que a ministra Rosa Weber diz que dá um tempo para o presidente provar que é constitucional? Inclusive, mas ela não tem um documento para provar, pelo amor de Deus. Inclusive, ela deu uma Constituição para o presidente quando ele assumiu, né? O presidente Jair Bolsonaro deu uma Constituição em que ela deveria também, inclusive, reler, né, a Constituição, porque hoje o que dá para ver é que estão desconstruindo toda a legislação, que estão legislando ali um papel que não é papel do STF, então estão entrando na seara do Poder Legislativo. Quando eu falo assim, Matoso, tu tá medroso, tá ficando velho e frouxo. Não. Seguro morreu de velho. Então, senhoras e senhores, eu estou pedindo com muita cautela, porque eu sou ignorante. Eu estudei pouco. E vocês que estudaram tanto não chegaram à conclusão constitucional. Aí eu tenho que ouvir, doutor, data vênia. Sim. Que é uma interpretação do direito. Não dá para ser claro, pode ou não pode, não tem como. Não, a lei diz que é legal o que o Daniel fez, mas só que tem a divergência da doutrina, né? Que a gente tem a interpretação, lei, doutrina, jurisprudência, aí segue por aí. Então, por isso que eu falo sempre que a gente tem que... A gente passa pela questão da legislação, pelo início, pela origem ali, né? Então, o judiciário está cumprindo a legislação e aí a gente passa pela origem, quem vai construir. Então, a gente precisa colocar deputados, senadores, deputados estaduais que tenham a convergência com o povo, né? Com a ideia que vão representar o povo, que não vão trocar ou que não tenham o rabo preso para, no momento H de uma votação, um exemplo, de votar um impeachment do ministro do STF, não votarem. Arquivar um processo que foi que o nosso presidente lá do Senado, o Rodrigo Pacheco, fez, né? Que aquele abaixo-assinado do Coppola teve mais aí de 3 milhões de assinatura e não foi para frente. Porque dizem, né, que tem vários rabos presos com os ministros do STF, tem processo lá, ele é advogado, inclusive, então tem que fazer algo diferente. A população tem que conscientizar que voto, ele não tem preço, ele tem consequência. Então, a gente tem que passar essa conscientização e esse esclarecimento para a população. E o cidadão que está insatisfeito, que reclama, que diz que política é nojenta, que político é nojento, é porque se omite e deixa os nojentos tomarem conta. Porque na hora que as pessoas... Eu vi essa frase, não sei, não é minha não, eu vi alguém aí. Alguém disse, aqueles que dizem que a política é nojenta é porque... que diz que tem nojo da política...
São aqueles que não votam e deixam os políticos nojentos assumirem o poder. E trocam voto. Né? Não querem mudar, não quer. Mas é claro que há o sentimento do cidadão, daquele que pensa na política séria, examina quem é quem, procura observar. Inclusive, uma confusão, essa história de ficha limpa e ficha suja, quer dizer que eu não sou nem uma coisa nem outra. Como assim não? Eu não tenho ficha, pô. Sim. Esse negócio de ficha limpa, eu pensei, digo, agora não. Ficha limpa, mas tem cara que está enrolado e diz que é ficha limpa. Não, eu não tenho ficha, eu não sou fichado, com a graça de Deus. O nosso caráter tem que vir à frente de todas as nossas atitudes, né? Bom, nós vamos conversar, porque esse assunto, eu fiz assim, eu acho que foi uma das poucas entrevistas que eu fiz ping-pong, foi quase um ping-pong. Fique à vontade. Porque é bem novo isso. Eu queria lhe convidar a outras oportunidades. O último advogado que eu entrevistei aqui, vou entrevistar ainda, um jovem advogado, o doutor Henrique Damasceno. Sim. Tá certo? Que recentemente colocou num grupo até um trecho de uma conversa sobre o deputado que faleceu, o deputado Zeno Veloso, né, um dos nossos grandes juristas. E eu quero em breve até entrevistá-lo. Nós vamos conversar mais lá na frente sobre isso, viu? Vocês poderem me ajudar, assuntos específicos. Fique à vontade, está à disposição. Porque o cidadão precisa saber. Precisa saber. E aí eu quero mostrar isso no olhar da OACB. Fazer um contraponto, né? Tá certo? Correto. É isso aí. Mas tem uma coisa, já me feito sinal, e já vou terminar, vamos terminar. Eu, quando vejo um cidadão chamado Celso Russomano, sábado à tarde, à noite, na TV Record, eu fico olhando aquele caboclo. Patrulha do consumidor. Falta um cara desse aqui. E foi o que mais me motivou a lhe trazer aqui, meu caro doutor. Eu tomei conhecimento que passa pela sua cabeça fazer uma situação, porque o consumidor aqui é tratado como nada. Sim. Tá certo? A gente já faz isso pela OACB, né? Pois é, mas assim, publicamente. A gente precisa, aquilo que a gente precisa divulgar mais ainda, como o senhor falou, trazer uma televisão, a gente faz de forma informal ali, né? Não trouxe para um programa ainda, mas a gente já faz isso, já defendendo os movimentos conservadores. O que eu queria lhe dizer? A OACB, ela está à disposição de todos os movimentos patriotas, conservadores e de direita do Brasil, do Pará e daqui de Belém. Né? Então, nacionalmente, a gente tem um grupo de vários advogados nacionalmente, que a gente tem mais de 1.000 membros aí, né, que a gente assinou o indulto, né, a gente assinou concordando com o presidente, assinou várias coisas. Então, o que eu quero lhe dizer? A gente está à disposição da população. Por exemplo, eu quero resolver uma situação minha pessoal. Não, a gente não pode fazer, até porque senão a OAB vem em cima da gente por captação ilícita de cliente. Mas com relação à demanda coletiva, a gente pode fazer sim. Então, só me mostra aí, é 14 de março, entre Diogo Moy e Antônio Barreto. Mas tem alguma coisa escrita lá? Está escrito lá? Não, é o meu escritório lá. É o seu escritório ainda. Está funcionando de forma provisória. Provisória, a gente vai mudar o endereço futuramente agora, daqui a um mês. É em prédio, sabe? Uma casa. É uma casa. Tem um número aí? Tem? 873. 873. Isso. Entre? 14 de março, entre Antônio Barreto e Diogo Moya. Tá, então eu vou repetir aqui. É possível, em pouco tempo, nós termos numa mídia paraense, seja aqui no Canal 14 ou em outro, um programa onde tenhamos o cidadão dizendo, encarando os absurdos que às vezes existem, né? O cidadão sabe para quem procurar. A gente até fala que a gente faz até uma coisa mais ampliada. É possível fazer isso, além da defesa do consumidor e fazer a defesa geral. Fazer a defesa geral, inclusive, o consumidor, às vezes as pessoas não têm o discernimento do que é o direito e precisa de um advogado ali para orientar e poder resolver o problema dele, que não precisa judicializar. Então vai lá e resolve em loco ali aquela situação, consegue dar um objetivo para aquilo, conseguir dar uma solução. Eu vi um dia desse, não me permita aqui, não é dar crédito, o crédito eles têm, é reconhecer o crédito. Eu vi um programa do Celso Russomano, que eu gosto de ver essas coisas, que tratam do direito, seria bom. Cara bom. Enfrenta, o estudioso, pega o estatuto, né? O Código do Consumidor, disseca, sabe de cós salteado, de frente para trás. Ele faz o AUE lá. A luta que ele teve com uma empresa que eu sempre respeitei, que era a Volvo. Eu fiquei abismado o enfrentamento que ele teve com a Volvo, fiquei triste. Porque, pelo amor de Deus, é uma das marcas mais, vamos dizer assim, significativas do mundo. Sim. Mas aí não era marca, né? São os tais das pessoas que estão por trás ali, né? E acabam sendo... É por isso que eu digo, eu estou falando da Volvo, porque foi um grande enfrentamento.
Mas temos situações Tem pequenas. supermercado, tem um bocado de coisa ali. Nossa, Alimentação estragada. eu não vou nem cara falar vendendo. daquele que abre um buraco aqui do lado, Sim. um esgoto terrível, com rato saindo por tudo que é lado. Que vergonha. Com E certeza. isso é porque está na frente, mas isso Mas eu lhe sufoma. digo que é possível fazer sim um programa semelhante igual ao do Celso Russomano. Não custa nada sonhar. Hoje que eu falei Sim. para o Zé Maria Trindade da Rádio Marajoara, que eu não aguento mais ouvir meus colegas de imprensa falarem que chove muito aqui na época do campeonato. Então, por que não pensar em estádio coberto? Tu é doido, Matoso. Como se nós somos um dos estádios Dá uma mais solução, ricos? né? Dá uma solução. Né? Claro que isso é só choro. É. Não toca um samba. Muito obrigado, meu caro Everton Contes. Obrigado, Edson. Conversa puxa conversa. Essa entrevista com o Dr. Everton Conte, ela vai ser reprisada na segunda-feira, 7h30 da manhã. 7h30, 15 para as 8, essa variação de grade aqui, tá? Agora, eu quero convidar você a assistir a partir de amanhã, atendendo várias manifestações, pedidos, sugestões. Nós vamos começar a exibir algum material de reprise. O Eimar, Mário Pamplona, Maicon Colares, Dr. Rui Castro, minha querida Rai Costa e tantas outras pessoas. E a gente vai começar neste sábado com um repá. Não podia ser melhor, né? O empate 3-3. Tá bom? Então, neste sábado, 7h30 da manhã. Um grande abraço, belo final de semana para todo mundo.